Salmo de ações de graças, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Bom, no último encontro, nós iniciamos uma análise mais aprofundada, ou temos feito aqui uma análise mais aprofundada do Salmo de número 100, a começar do verso 1, onde cada parte desse Salmo, ele nos leva a pelo menos aqui 4 princípios gerais e que são basilares no que diz respeito à adoração ao Senhor. O primeiro princípio, para a gente rapidamente relembrar, dentro da divisão dos versos, esses princípios eles estão bem claros na divisão dos próprios versos. Então, por exemplo, no verso 1, o primeiro princípio, que é o que a gente tem estudado aqui, ele trata do dever de adorar ao Senhor, né? No verso 2, o segundo princípio, ele trata do modo apropriado, ou como que nós devemos adorar o Senhor. Dos versos 3 e 5, ele trata do terceiro princípio, que nos ensina aí sobre as razões ou os fundamentos da adoração ao Senhor. E o último e quarto princípio, que é o verso 4, ele vai nos mostrar qual é o lugar da adoração ao Senhor. No verso 1, então, como a gente tem seguido aqui na exposição, e também no estudo em si do tema que é proposto pelo Salmo 100 sobre a adoração ao Senhor, o primeiro princípio ele se divide, podemos assim dizer, em 3 subtemas, ou também 3 preceitos dentro desse princípio geral do dever de adorar o Senhor. Então, o dever de adorar o Senhor lhe envolve quais preceitos? Primeiro preceito: o dever de adorar o Senhor, ele começa com o preceito de que esse dever ele é natural, ele é espiritual e ele é inerente ao homem. Quando você então vai aí para a expressão no início do verso 1, que é a expressão celebrai com júbilo, essa expressão imperativa, que o verbo celebrai com júbilo, ele indica exatamente esse preceito, que é um dever natural e também inerente ao homem. O segundo preceito dentro do dever de adorar o Senhor, ele está na expressão ao Senhor. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Essa expressão ao Senhor, ele nos mostra qual é o objeto, ou qual deve ser o objeto da nossa adoração, né? E o terceiro preceito dentro do dever de adorar o Senhor, na expressão todas as terras, e aí completando o verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Esse terceiro preceito é: o culto solene ele deve ser corporativo. Ele não apenas é individual ou particular ou privado. Nós até verificamos que a nossa confissão de fé divide o que são os 3 tipos de culto, né? Quais são os 3 tipos de culto? Culto familiar, vamos começar pela ordem certa, né? Didática. Culto privado ou particular, o culto familiar ou doméstico e o culto solene, que envolve o ajuntamento de todos os crentes, que é o que a gente chama a expressão de culto coletivo, ou culto corporativo, culto comunitário. Ele é um dever máximo no que diz respeito à adoração ao Senhor, como se vê claramente no final, a parte C do verso 1. Todas as terras, ou todos os crentes que estão na terra. Essa é a ênfase que é dada aqui. Então, hoje nós vamos tratar do segundo preceito, porque o primeiro nós já trabalhamos, não necessariamente de forma exaustiva, mas vimos muita informação, vimos muita coisa sobre a questão do dever de adorar o Senhor, no que se trata de ser um dever espiritual, natural e inerente ao homem. Então, no segundo princípio, ou melhor dizendo, segundo preceito desse dever de adorar o Senhor, é quem é o objeto da nossa adoração, ou quem deve ser o objeto da nossa adoração. E aqui, em outras palavras, a quem nós devemos prestar culto. Esse é o ponto. A quem nós devemos adorar. A ênfase aqui no verso 1, então, ele está nessa expressão ao Senhor. E ela não é mencionada apenas no verso 1. Se você observar com mais atenção, você vai ver também que no verso 2 e no verso 3, existe essa mesma conotação.
desse dever de adorar apenas ao único e verdadeiro Deus. O verso 2, por exemplo, quando ele vai usar a expressão servir ao Senhor, que ele estabelece uma singularidade a quem é o objeto da adoração. No verso 3, quando ele diz, sabeis que o Senhor é Deus. A forma como o texto está construído estabelece exatamente esse preceito de que somente ao único e verdadeiro Deus ele é objeto da nossa adoração. A nossa confissão de fé, quando você vai lá para o capítulo 21, na seção número 2, não sei se vocês vão estar aí com a confissão de fé, se não tiver não tem problema, mas você pode acompanhar aqui a leitura. A confissão de fé na seção 2, capítulo 21, ela confirma isso que nós acabamos de observar, esse segundo preceito. Tá? Quando ele vai dizer o seguinte, a confissão de fé nos diz o seguinte, o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele, não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem deve depois da queda ser prestado a Deus, nem deve depois da queda ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo. Se você, acompanhando a leitura atentamente, verificou que, primeiro, ele estabelece que só existe um Deus, ou só há um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, ele estabelece que esse culto ele só é aceito por Deus após a queda, unicamente pela mediação de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, esses são os dois pontos que estabelecem aqui o que o salmista está nos chamando a atenção sobre adorar ao Senhor. Sabeis que o Senhor é Deus. Então, repetindo esse ponto, existe aqui uma singularidade quando se diz, ou quando nos revela o objeto dessa adoração. Essa declaração, então, dos símbolos de fé, eles se baseiam em alguns princípios fundamentais que se estabelecem aqui, que são fundamentais ou que são básicas da fé cristã. Tá? Ou que pelo menos deveria ser. Então, o primeiro princípio que se estabelece quando se diz aqui, adorai a Deus, ou ao único e verdadeiro Deus. O primeiro preceito fundamental é, só há um Deus. É óbvio isso, né? Mas essa obviedade, ela não é tão bem assim observada com o devido cuidado, quando a gente vai para a Escritura e minuciosamente a gente percebe o que significa essa expressão, só há um Deus. Porque, veja, essa declaração não significa apenas você acreditar na existência dele. Porque quando você vai para Tiago capítulo 2, verso 19, lá diz que até os demônios creem e tremem. Às vezes dá a impressão de que nessa declaração do apóstolo Tiago, que muitos seres humanos são piores do que os demônios, quando se trata da exigência de tremer diante da presença de Deus, de ter ao menos um temor servil na presença de Deus, o que os homens, muitos deles, não têm. Mas a declaração de que só há um Deus, então ele não parte apenas do preceito de que você apenas deve acreditar na existência dele. Não se trata de você concordar com aquilo que diz respeito a ele. Mas a declaração de que só há um Deus, ela estabelece aqui um comprometimento integral com essa verdade. É isso que significa a declaração só há um Deus. Deus ele não quer que você considere apenas a existência dele, mas ele quer que você viva em função, esse é o ponto, ele quer que você viva em função em todas as esferas da sua vida sob a égide ou a proteção dessa verdade. Essa verdade tem que ser um escudo para a nossa vida, ela tem que estar preservada no nosso coração. Nós devemos viver, repetindo, em função em todas as nossas faculdades e capacidades e áreas da nossa vida, em todas as atividades, em função dessa verdade, de que só há um Deus. A Bíblia, então, ela nos exige um compromisso exclusivo e prático com esse Deus. E esse compromisso ele é fundamentalmente a adoração a Ele. Então, nós vivemos em função disso, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Tudo o que fazemos depende de seguir ou não esse princípio fundamental. E isso aqui nos remete, então, quando a gente vai para Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, lá os versos 2 e 3. O que o texto nos diz?
que ele envolve ali o primeiro mandamento do decálogo. E ele começa o primeiro mandamento dizendo o que exatamente? Essa é a pergunta que eu faço aí para exercício de análise do texto. Ele não começa logo de cara dizendo ali no verso 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Mas ele começa dizendo o quê? Pode ler em voz alta quem encontrou. Essa declaração inicial, ela é fundamental para compreender o primeiro, como também os outros demais mandamentos. Quando ele diz, eu sou o Senhor, a singularidade da existência de um único Deus. Teu Deus, ou seja, ele exige que não apenas você siga esses mandamentos porque há um Deus que cobra isso de você. Tem gente que obedece leis, princípios, que obedece regras pela mera obrigatoriedade delas, para não se dar mal com a autoridade que a estabeleceu. Mas o preceito de obediência, ele envolve uma relação de comprometimento, de amor, de satisfação. Isso aqui, para quando se trata do problema do pecado, aí já... Como obedecer? Como é que a gente consegue obedecer a Deus nesse preceito? Porque primeiro, por isso que ele primeiro declarou, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ele estabelece a adoração ao único e verdadeiro Deus, ao dizer que não terás outros deuses diante de mim, quando ele está mostrando que esse princípio da adoração ao único e verdadeiro Deus, ele é exclusivo, é uma relação de exclusividade apenas com ele, e a ele. É interessante, tem um pastor, entre século XVI e século XVII, um ministro presbiteriano escocês, um ministro muito proeminente, um teólogo muito proeminente desse período, o Dr. David Dickson, ele vai confirmar esse preceito quando ele vai dizer o seguinte, uma citação, inclusive do comentário que ele faz desse salmo. Ele diz o seguinte, das razões desta exortação, aprenda que tal tipo é o nosso ateísmo natural, que repentinamente necessitamos ser instruídos no fato de que o Senhor é Deus, do qual, pelo qual e para o qual são todas as coisas. Segundo princípio fundamental desse segundo preceito de que só há um Deus. Primeiro nós vimos, né? Há um Deus. Então, ele não quer que nós apenas acreditemos na existência dele. Muitos vêm para o culto dessa forma, infelizmente, com essa percepção. Mas o que ele quer é comprometimento com essa verdade. Segundo, Deus é Espírito. Se nós já sabemos que só há, porque não existe, mas ele é, né? Mas só há um Deus, também nós devemos considerar que esse Deus, ele não pode ser imaginado, ele não pode ser personificado de qualquer forma ou segundo a nossa imaginação pessoal. E aí, então, a declaração de que Deus ele é Espírito é do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vai se dirigir à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, abra sua Bíblia em João capítulo 4, verso de número 24, João capítulo 4, verso de número 24. E o próprio Senhor Jesus nos mostra isso, né? Ele diz o seguinte, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso aqui nos remete ao que está prescrito também lá em Êxodo capítulo 20, na sequência dos versos 4 ao 6, o segundo mandamento, que também trata da única e exclusividade de adoração ao único e verdadeiro Deus. Quando ele vai dizer o seguinte, lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Há uma repetição do que havia sido dito antes, no início do primeiro mandamento, quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da casa da servidão, da terra do Egito. E ele repete, eu sou o Senhor teu Deus. Mas a ênfase vai para uma outra direção. Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós estabelecemos o preceito de que Deus é Espírito, veja, o segundo mandamento está nos instruindo a conhecer quais são
as particularidades, as características, quais são os atributos de Deus, para que a nossa adoração a Ele não seja desviada ou de outra forma, ou ela seja transformada numa espécie de imaginação de uma outra divindade, e que nem mesmo ela seja confundida com aquele que é o verdadeiro Deus, mas na verdade nós estamos personificando um falso Deus, achando que está adorando o verdadeiro Deus. E isso também, infelizmente, nos nossos dias é algo muito frequente. Muito frequente. E eu não estou falando da Igreja Católica Romana e nem de outras vertentes que são heréticas ou seitas no que diz respeito à questão da compreensão de quem é Deus. Se você observar os fundamentos, as crenças que têm origem no cristianismo histórico, mas que não são verdadeiras igrejas, você vai perceber que eles sempre enfatizam, numa linguagem comum, num senso comum, eles sempre vão dizer, não, estamos aqui para adoração a Jesus Cristo, estamos aqui para adoração ao Deus da Bíblia, mas quando você vai a fundo entender e compreender qual é a percepção, qual é o entendimento que eles têm desse único e verdadeiro Deus, quando ela está distorcida, ele cai no problema aqui da idolatria na faceta do segundo mandamento. E acabam por achar que estão adorando o verdadeiro Deus, mas não é o único e verdadeiro Deus. E aí, uma aplicação como um exemplo bem simples, posso dizer tranquilamente, sem medo de errar, que o Deus que os mormons adoram, apesar de eles se declararem cristãos, não é o mesmo Deus das Escrituras. Eu não posso afirmar que o Deus e o Jesus Cristo que os romanistas adoram não é o mesmo Deus das Escrituras, porque aquele Cristo que eles dizem adorar ou venerar, eles compartilham essa veneração e adoração com os santos da Igreja Católica, eles compartilham com as imagens, com qualquer outro tipo ou objeto personificado em pessoas da história do cristianismo, e que não deveriam fazer isso. Alguns exemplos, que eu acabo de citar aqui, e outros que, inclusive, seriam até mais grosseiros. Mas observe, então, por exemplo, o que a confissão de fé ela vai nos dizer lá no capítulo 2, na seção 1, e aqui, observe, que esse segundo capítulo da confissão de fé foi a base para que eles escrevessem o capítulo 21, que trata do culto, quando vai na seção número 2. Com base em que eles disseram lá na seção 2? Que só pode adorar o único e verdadeiro Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e somente pela mediação do Filho. Eles dizem isso com base nesse segundo capítulo, que diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Percebe a importância dessas declarações? E aí a pergunta que nos vem é: que tipo de Deus nós adoramos, a gente precisa ficar atento exatamente a essas minuciosas declarações sobre quem é Deus. Isso faz muita diferença no momento quando adoramos e o que declaramos para esse Deus, se realmente estamos adorando o verdadeiro Deus. Tomar muito cuidado, porque isso aqui é fundamental, aprender, entender e compreender, assimilar no nosso coração, para que a gente, por exemplo, no momento da oração pública, devemos ficar atentos ao que dizemos a Ele, ao que atribuímos a esse Deus. Isso é algo muito sério. Ao que no momento da pregação, o pregador, ele diz sobre esse Deus. Se o que ele está falando realmente, na minuciosidade, nas coisas mais simples que o pregador declara, se realmente isso condiz com aquilo que a Bíblia fala sobre quem é Deus. Essa é a coisa mais importante no que acontece no culto. A compreensão correta e bíblica do verdadeiro Deus. Continuando, quando ele diz: esse Deus, ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoando a iniquidade, a transgressão e pecado, e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado.
todas essas qualidades de Deus, elas estão reveladas aqui nas Escrituras, e elas devem nortear as nossas disposições do coração, como também todas as nossas faculdades, devem nortear todas as nossas atividades, como Deus deseja ser adorado única e exclusivamente. Veja, uma dica, né, uma primeira instrução que Deus nos dá sobre se estamos ou não adorando a Ele verdadeiramente, é se realmente o que atribuímos a Ele condiz com as Escrituras. A assimilação desses atributos na nossa mente, no nosso coração, é fundamental quanto ao reconhecimento de quem é Deus. Isso aqui mostra que não adoramos um ser comum, mas nós adoramos um ser que se distingue de tudo que existe, porque eu e você não podemos tratar Deus de qualquer jeito. Não podemos atribuir qualquer coisa da nossa imaginação a Deus. E é por isso que o verso 3, ele vai dizer, olha lá o verso 3 do Salmo 100, o que o verso 3 do Salmo 100 vai dizer? Sabei, essa expressão de sabedoria, de busca de conhecimento de quem é Deus. Sabei, quando vocês estiverem na presença de Deus, em culto solene corporativo, sabei o tempo todo que o Senhor é Deus. Não negligencie isso, o Senhor é Deus. Em outras palavras, os nossos pensamentos e declarações sobre Deus e tudo o que é relacionado a Ele deve ser de acordo com o que verdadeiramente Ele é, como Ele realmente se manifesta. E aí eu creio que as mentiras que mais Deus abomina não são aquelas que nós proferimos contra o próximo. Não estou dizendo que Deus não abomina as mentiras que nós proferimos contra as pessoas, mas a gente pode dizer que a mentira que mais Deus abomina são aquelas que desvirtuam a verdadeira personalidade e o caráter de Deus. Essa é a mentira que Deus mais abomina. Por isso que o culto solene é uma questão muito séria, quando se trata de estarmos juntos, reunidos, e não negligenciarmos esse preceito. Terceiro princípio, fundamento dessa verdade de que só há um Deus, ou que esse Deus deve ser adorado, só esse verdadeiro Deus, é que o Senhor é o nosso Deus. Vamos lembrar, o primeiro fundamento foi qual? Só há um Deus. O segundo fundamento, Deus é Espírito. Essa declaração é conhecimento do verdadeiro Deus sobre quem Ele é na sua pessoalidade e personalidade. E agora o terceiro fundamento, o Senhor é o nosso Deus. E isso aqui nos leva à adoração ao único e verdadeiro Deus num relacionamento com o seu povo. A adoração não está ligado apenas à ideia de você estar num lugar para fazer declarações, elogios a um Deus que você não busca conhecer e um Deus que você não se relaciona com Ele. Pelo contrário, o culto solene, ele é a expressão pública, visível, da comunhão que o Senhor tem conosco. Por isso que as portas da igreja, eu sei que está aberta, apesar de estar ali encostada só, né? Mas a força da expressão. Por isso que as portas de todos os templos e locais de culto têm que estar abertas, né? Nesse caso, trancada, né? Só está encostada por causa do ar. Mas elas precisam estar abertas. Todos devem saber que só há um Deus. E aí complementa-se no Salmo 100, no verso 3, quando ele diz: saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então ele estabelece o preceito de que o culto, ele é nada mais do que uma relação de vínculo entre Deus e o seu povo. Isso aqui nos lembra no texto bíblico que Deus, ele é um ser pactual. Jesus vai dizer à mulher samaritana, olha lá de novo, João 4, verso agora 23. João 4, verso 23. O que Jesus diz lá para a mulher samaritana sobre a relação que Deus tem com os verdadeiros adoradores no culto, quando ele estabelece esse preceito de pacto, de aliança? Toda a Escritura ela é pactual, né? A linguagem e os conceitos estabelecidos de Gênesis a Apocalipse é com base no pacto. Olha o que Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vocês lembram que o segundo fundamento, ele tratou dessa segunda parte da declaração que Jesus faz, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus
quer ser adorado de acordo com como verdadeiramente Ele é. Esse é o segundo fundamento. Agora, olha o terceiro fundamento nas palavras de Jesus. Quando Ele diz, porque são estes, quem são estes? Os verdadeiros adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando você vai para esse verso, ele nos diz que Deus procura adoradores. Se a gente se não nos atentarmos o que significa o verbo aqui, procurar, a gente corre o risco de pensar ou achar que Deus que ele perdeu adoradores e que ele está à procura desesperadamente de adoradores para que ele não fique sem ser adorado, como se Deus dependesse da nossa adoração para ele ser Deus. Não é isso, mas significa que Deus, a expressão correta é buscar, não é procurar porque se perdeu. Mas a expressão correta é, Deus, ele está em busca. Deus é quem vai. Em outras palavras, esse verbo está dizendo o quê? Deus tem a prerrogativa de escolher quem vai e quem não vai adorá-lo. É esse o sentido do verbo procurar. E aqui isso nos remete, essa declaração de Jesus, ela está ligada à doutrina da eleição e também da salvação. Quando somente os eleitos são estes os verdadeiros adoradores que o Pai busca. A expressão procurar é a salvação. Ele salva para que esses eleitos salvos se tornem verdadeiros adoradores. Aí vem a pergunta, a gente até já tratou dela aqui. Qual é o objetivo, qual é o propósito da salvação em Cristo Jesus? Transformar pecadores em adoradores. Esse é o propósito final da adoração a Deus. Você percebe isso? Olha lá em Efésios capítulo 1, eu quero destacar alguns versos apenas. Os versos 4 a 6, o verso 11, o verso 12 e o verso 14. Efésios capítulo 1, ele está relacionando a doutrina da eleição na obra da salvação com a adoração. Como isto? Olhe, por exemplo, os versos 4 a 6. Efésios 1. Paulo diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Verso 6 diz o quê? Para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus Cristo. Olha o verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O que o verso 12 diz? Qual é o propósito da eleição? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Olha agora o verso 14. O qual é o penhor? O penhor aqui ele está se referindo ao Espírito Santo, tá? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Para quê? Em louvor da sua glória. Ele relaciona as três pessoas da Trindade na obra da eleição, com o objetivo de que os eleitos, ao serem convertidos, transformados, eles se tornem adoradores do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para louvor da sua glória. O propósito da nossa eleição e salvação é nos conduzir à adoração a Deus. Quando afirmamos isto, isso aqui significa que o culto é com base no pacto que Deus fez com o seu povo. A eleição ela tem como fundamento o pacto da graça, que o Pai faz com o Filho, com o nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso lugar, ou nos representando substitutivamente. E aí veja a importância disso, a relação disso com o culto solene, porque o culto solene ele é com base no pacto que Deus fez com o seu povo. O culto solene, ele é a expressão completa que nós podemos ter do relacionamento entre Deus e o seu povo, um relacionamento que possui um caráter que ele é tanto legal, por se tornar público, por causa da obra da redenção, ou a justificação também, como também ele é de caráter íntimo. Ele é de caráter íntimo, como inclusive é bem exemplificado no conceito que nós temos, por exemplo, do casamento. A Bíblia constantemente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, faz a menção da relação que Deus tem com o seu povo
como de um casamento entre um homem e uma mulher, de fidelidade entre os dois. Usa o sinal da aliança, como é estabelecido no significado dessa relação que não acaba. Ela perdura, e essa relação, essa comunhão, ela é para sempre. E ela é manifesta por meio da adoração. Então veja, o culto solene nos mostra que há uma ligação entre a igreja de Deus, por meio de Jesus Cristo, e o clímax dessa ligação, o clímax, o ápice dessa relação, desse pacto, está na mediação que Jesus Cristo faz entre o seu povo e o Pai. E é por isso que a nossa confissão de fé, ela vai nos dizer que o culto só pode ser prestado ao Deus Trino apenas pela mediação de Jesus, porque ela tem esse caráter pactual. Esse é o terceiro fundamento. O Senhor é o nosso Deus, somos rebanho do seu pastoreio. Olha o que, por exemplo, nos diz alguns textos, eu gostaria de ler com vocês. Êxodo capítulo 19, verso 6. Vamos começar por essa passagem. Êxodo capítulo 19, o verso 6. Ele diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa é a base para o que depois o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta. Já já nós vamos chegar nela. Olha agora também o que é dito lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. O mesmo preceito de relação pactual. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 7, verso 6. Olhe bem a declaração de exclusividade ao único e verdadeiro Deus com seu povo. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O que vamos falar? Que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade? Olha agora 1 Pedro 2,9, que é o apóstolo Pedro, ele diz estas palavras com base em Êxodo, que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 19. Foi a primeira passagem que nós lemos. 1 Pedro 2,9, quando diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui está inserida aquela declaração inicial: só há um Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O último texto é Apocalipse 1:6. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Que vai nos dizer o seguinte: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo se volta para a adoração a Deus. Quais as aplicações que nós podemos e devemos tirar aqui desse preceito, desse segundo preceito que o verso 1 nos apresenta, no dever da adoração ao Senhor? A primeira aplicação, ela diz respeito ao fato de que o culto ao verdadeiro Deus, ele é substancial. A segunda aplicação diz respeito ao fato de que o culto ao verdadeiro Deus, ele é transformador. E a terceira aplicação diz respeito ao fato de que o culto ao verdadeiro Deus, ele é escriturístico. Quando a gente fala que o culto ao único e verdadeiro Deus, ele é substancial, a pergunta que a gente precisa fazer aqui é: qual é o lugar que Deus ocupa na adoração solene, quando se trata desse princípio de que só há um Deus? Essa é a pergunta que se fundamenta aqui. E aí, infelizmente, nesse ponto, em geral, os cristãos, eles estão numa penumbra, eles estão numa espécie de, quase que uma escuridão aqui, quase que num vazio, porque tratam a questão do culto ao único e verdadeiro Deus como uma questão superficial. Não sabem por que devem ir às reuniões, não sabem por que eles devem ir às assembleias solenes. É muito vago dizer que está indo para a igreja adorar o Senhor. É muito vago, porque, veja, como eu disse, até os demônios se apresentam à presença de Deus, como Jó capítulo 1 nos fala lá, que até Satanás estava diante de Deus ao vir de rodear a terra.
E, meus irmãos, veja o absurdo que nós, cristãos, cometemos quando nós negligenciamos aquilo que até os demônios consideram algo seríssimo. Qual é o preceito que a gente precisa estabelecer sobre isso? Ao vir adorar o Senhor, ao ter consciência de que você está aqui perante ao único e verdadeiro Deus, lembre-se que você não está aqui para falar ou pensar algo a respeito de Deus, mas nós estamos aqui para nos relacionar com Deus. Essa é a primeira aplicação quando nós lembramos que o culto ao único e verdadeiro Deus, ele é substancial, ele não é só descritivo, ele não pode ser superficial. A segunda aplicação, quando a gente diz que o culto ao verdadeiro Deus é transformador, isso implica no que a gente viu sobre o preceito da relação da salvação, a eleição com a adoração ao Senhor. Porque observe, os verdadeiros adoradores, eles vão se reunir para cultuar ao único e verdadeiro Deus com o propósito de ter a sua mente transformada, de ter a sua vida transformada como um todo. Isso aqui é um tapa, não sei lá como a gente poderia dizer, mas é um tapa na cara daqueles que tratam o culto, a adoração a Deus como apenas uma atividade para buscar autoajuda, para buscar ter algum favorecimento pessoal em algum problema que ele está passando. E o culto ao único verdadeiro Deus, ele não tem o objetivo de ajudar as pessoas, que é o conceito que hoje que mais se propaga. Eu não estou me referindo, irmãos, em específico a um tipo de segmento, alguma denominação no meio cristão, no meio evangélico. Porque até nos nossos arraiais reformados e presbiterianos, você tem muitas igrejas, muitas congregações locais, onde eles preparam o ambiente, eles preparam o layout do local de culto, eles preparam a liturgia, eles preparam a pregação, eles preparam os tipos de música, tudo que vai ser feito ali com base nesse conceito de autoajuda, de um culto psicologizado. Percebe o perigo disso? E qual é o ponto central quando nós entendemos que o culto ele é transformador? O culto ao único e verdadeiro Deus, ele pressupõe essa transformação de vida. Porque, veja, o que é fundamental do culto é fazer o que os seus verdadeiros adoradores, eles se entreguem a esse Deus de todo o seu coração. Isso é algo que não depende do homem. Mas isso aqui depende apenas do poder de Deus em promover uma genuína conversão para estas pessoas transformadas, para que elas possam adorar em espírito e em verdade. A expressão em espírito e em verdade significa, primeiro, culto genuíno e um culto que é guiado somente pelas Escrituras. E aí nós vamos para a terceira aplicação, que o culto ao verdadeiro Deus, ele é escriturístico. A importância da boa doutrina agora cai aqui nesse ponto. A importância da boa doutrina. Uma igreja consolidada doutrinariamente é uma igreja capaz de discernir espiritualmente, porque ela deve adorar ao único e verdadeiro Deus. Não há transformação se não há quem pregue. Quando eu falo não há quem pregue, no sentido da Escritura, não há figura, a pessoa em si, humana. A pregação ou o ensino, a doutrinação, a evangelização, no seu sentido de doutrinar, né, com base no Evangelho, o conteúdo do Evangelho, ele faz com que as conversões aconteçam, que as transformações de vida aconteçam. E assim sejam levados a uma adoração que agrade ao Senhor. Então, veja, um ponto aqui importante. A forma como adoramos a Deus não tem somente implicação sobre o conteúdo do que nós sabemos e cremos a respeito de Deus, mas é parte desse conteúdo. O culto é um reflexo sobre o que conhecemos, da forma certa ou errada sobre Deus. Ele é um reflexo do que você sabe, seja de forma errada ou certa, sobre Deus. Seja qual for a teologia que uma pessoa assimila sobre Deus, é essa crença, essa convicção que ela assimilou que vai guiar, vai nortear a vida dela no modo como ela se relaciona com esse Deus.
E aí é nesse ponto que é o perigo dela não estar adorando ao verdadeiro Deus, mesmo que ela ache, ela lê a Bíblia, ela ora, ela participa dos cultos da igreja, mas as concepções pessoais do coração dela, mesmo que com base nas leituras bíblicas que ela faz, pode não ser adoração ao verdadeiro Deus, porque tem concepção errada, herética. Quantas pessoas estão em muitas denominações ou em muitas igrejas, onde elas, mesmo sinceramente, achando que estão adorando o verdadeiro Deus, na verdade estão sendo enganadas, e elas estão, na verdade, sendo responsabilizadas, elas são culpadas desse próprio engano em que elas caíram por causa do seu coração idólatra. A idolatria do coração que leva as pessoas a caírem nos enganos. Ele não pode esquecer disso. Há uma diferença muito grande entre aquele que entra no local de culto com o senso real, por exemplo, de depravação total, com o senso da doutrina do pecado, como a Bíblia ensina, com o senso da doutrina da salvação, que a salvação pertence ao Senhor, da eleição, da expiação definida de Cristo, da graça irresistível, quando ela lê as Escrituras no culto, quando ela ora corporativamente com os membros, com os demais congregantes e o ministro da igreja, quando eles cantam juntos os salmos e os hinos, quando eles ouvem a pregação da palavra, tudo que ela conhece das Escrituras, se realmente é o que as Escrituras ensinam, faz muita diferença em tudo que ela faz no culto, nas concepções que ela tem sobre esse Deus. Deixa eu abrir eu vou fazer uma pequena, um adendo aqui sobre esse ponto. Por que nós precisamos considerar com seriedade quem pode e também quem tem a prerrogativa, por exemplo, de ler as Escrituras no púlpito publicamente? Quem pode, quem tem a prerrogativa de, por exemplo, orar publicamente? Vocês sabem que a oração pública, a leitura pública das Escrituras, todos os elementos de culto, todos os atos culticos, eles são representativos. Não sei se você não sabia, agora está sabendo. Não sei se vocês perceberam que, aqui, até para dar um exemplo prático, geralmente no culto, em geral, vocês percebem que a leitura pública das Escrituras e as orações públicas são feitas por quem? Pelo ministro da palavra, ou por um presbítero, ou por um diácono. Em geral, não é qualquer pessoa que é escolhida para orar. Não estou dizendo com isso que os demais não estão capacitados para orarem publicamente. Não é isso. A questão ela é didática. Onde que a gente encontra isso de forma didática? Eu vou pedir para que você vá lá para o Catecismo Maior. Olhe o Catecismo Maior na pergunta de número 156. É o que me parece. As outras confissões reformadas têm algo também similar. Confissões e catecismos de outras igrejas reformadas, me parece que elas também trabalham o mesmo preceito. Mas você vai para a pergunta 156. Pergunta 156. Se alguém já encontrou, pode ler para mim em voz alta, por favor. A ênfase da pergunta 156 é dizer que todos têm o dever de ler as Escrituras em particular, e também com a família. Em geral, quem é que conduz o culto doméstico em casa? Se o chefe da família está, quem conduz o culto? O chefe da família, né? Então, geralmente é o marido e pai, ele que vai conduzir o culto. E não, isso não impede, claro, ele vai coordenar, conduzir, presidir o culto doméstico, e ele pode. E é até interessante, é didático, porque o culto doméstico permite isso. De pedir, por exemplo, vou pegar aqui a família do Acilão, né? Lucas, você vai ler o verso tal. Lucas, você vai ler esse texto. Denise, lê para a gente isso. E lá existe a liberdade da intimidade familiar para que um dos membros da família comentem sobre o que está sendo meditado, estudado das Escrituras. Lá vocês vão cantar, mas também vocês vão poder ter a oportunidade de orarem juntos, coordenado pelo chefe da casa. Que carinhosamente, na expressão bíblica espiritual, a gente chama de sacerdote, né? O sacerdote do lar, né?
No culto solene, o culto solene é uma outra esfera um tanto distinta da família. É a reunião de todos os membros da igreja, os indivíduos que compõem aquela comunidade, formada por essas famílias, onde quem é que tem a prerrogativa de presidir a igreja, inclusive na leitura pública das Escrituras. Ele até faz essa distinção no início da resposta. Apesar de somente aqueles que estão responsáveis pelo culto, ou seja, os ministros, os oficiais, lerem publicamente as Escrituras, também é dever de cada crente ler em particular ou em família as Escrituras. Então, ele está nos mostrando a seriedade do ato do culto solene. Por que devem ser os oficiais? Porque os oficiais pressupõem que os oficiais, primeiro, eles foram ordenados para isso, eles foram capacitados para isso. A autoridade dos oficiais da igreja, ela é de cunho espiritual. São eles que devem manusear e devem instruir a igreja nas Escrituras. E aí eu estou me referindo mais especificamente aos presbíteros, o docente como também o regente, e principalmente o docente. Então, eles devem fazer isso. São eles que pressupõem estarem preparados para isso. Todo oficial da igreja, ele tem o dever de, antes de estar no culto, sabendo que ele, inclusive, pode ser convocado a orar publicamente, conduzir a igreja em oração, em qual for o momento, ele tem que estar preparado lá durante todos os dias, em casa, no culto familiar com a família, nas suas devoções pessoais e particulares. Lembra quando nós mencionamos o fato de que em Atos 6, a eleição dos oficiais, e em especial dos apóstolos ali, os apóstolos disseram: olha, elejam 7 homens aqui para que sirvam à mesa, cuidem dos necessitados, porque nós estaremos responsáveis pela oração e palavra, porque são atividades culticas de responsabilidade pública dos oficiais da igreja. Então, observe este ponto, voltando à questão aqui, para que a gente finalize. Veja a seriedade de toda a percepção, de todo o conhecimento, de tudo que a Escritura nos instrui em cada ato do culto. E esses 3 pontos, eles implicam em como nós vamos adorar a Deus, seja em particular, seja em família, e principalmente quando nós estivermos reunidos em um ajuntamento solene. É por isso, meus irmãos, que não basta dizer que você adora ao único e verdadeiro Deus, porque se você realmente não tem um relacionamento com Ele, se você não foi transformado verdadeiramente por Ele, e se você não busca conhecer suficientemente a palavra dEle, sobre quem Ele é de fato, de verdade, à luz das Escrituras, não tem como você dizer que você adora ao único e verdadeiro Deus. Deus tem misericórdia de nós, mas que Ele também nos abençoe com a sua palavra. Amém. Vamos ao momento de oração.